nós hoje vamos falar do auxílio acidente. E a pergunta que não quer calar é, realmente, que tem se discutido atualmente é: a Covid-19 é considerado um acidente de trabalho? Então, nós vamos ver isso no nosso encontro de hoje, na nossa trilha de estudos. Caminhando, então, dentro dessa perspectiva de RH, nós estamos trilhando os estudos de benefícios e auxílios, cuja legislação trabalhista prevê. Então, nós estamos nesse ciclo. Em encontro anterior, nós trilhamos um momento para falar de todos os direitos trabalhistas aí ligados à mulher. Hoje nós vamos falar de acidente de trabalho, atualizado de acordo com a reforma previdenciária e também de acordo com a questão da pandemia da Covid-19, né? Então, estamos aí mais de um ano dessa pandemia global e vários aspectos trabalhistas e previdenciários se desdobraram ao longo desse período, né? Um deles relativo, então, ao auxílio acidente. Vamos tecer aqui alguns comentários e alguns conceitos sobre o glorioso auxílio acidente, né? Então, quando nós pensamos no auxílio acidente, alguns conceitos surgem. Auxílio acidente, então, dentro dessa característica, né? Quando pensamos na conceituação, auxílio acidente é concedido como indenização ao segurado empregado, exceto ao doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva. Então, veja, o auxílio acidente é um dos benefícios previdenciários e quem tem direito ao auxílio acidente? Segurados específicos, o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, quando da sua lesão decorrente do acidente de trabalho de qualquer natureza resultar sequela definitiva. Então, nós temos esse benefício, não é um benefício ampliado como outros, né? Cada benefício tem sua característica. Esse é devido realmente ao segurado empregado, ao segurado trabalhador avulso e ao segurado especial. Esse benefício é concedido como indenização. Então, o benefício ele tem caráter indenizatório, né? Essa é a característica importante do benefício. Ele tem esse caráter indenizatório. Ao contrário dos outros benefícios por incapacidade, o auxílio acidente ele indeniza o empregado, o trabalhador avulso, segurado especial por algum acidente de trabalho ocorrido. Então, essa é uma indenização. Por quê? Porque o acidente de trabalho ocorrido trouxe ao trabalhador prejuízo. Então, por isso, é devido o auxílio acidente. Atualmente, o valor do benefício do auxílio acidente é de 50% do valor do salário de contribuição. Atualmente, então, é de 50% do valor do salário de contribuição. O nosso glorioso auxílio acidente. E vejam, o valor atual, de acordo com as atualizações legislativas, é de 50% do salário de benefício. Salário de benefício que é um cálculo previdenciário feito ali de acordo com a Lei 8.213 de 91, a Lei da Previdência. Não é? Então, dos benefícios por incapacidade, o auxílio acidente é o menor benefício recebido, é o de menor valor. Então, 50% do salário-benefício ele é de menor valor. E também, um caráter importante do auxílio acidente é porque, por ele ser e ter caráter indenizatório, ele não substitui o salário. Então, o segurado pode voltar a trabalhar enquanto recebe o auxílio acidente, porque o auxílio acidente é um benefício indenizatório por decorrência
de lesões e sequelas de acidente de trabalho. Então, ele é pago ao segurado e ele pode voltar a trabalhar se a sua condição de saúde permitir e continua recebendo o auxílio acidente, dada a natureza indenizatória deste benefício. Já falamos do valor, né? Muita calma aqui nessa hora, não é? Muito bem. O acidente de trabalho, ele então é um benefício, né, que decorre de acidente ocorrido no exercício do trabalho para segurados especiais, que provoca lesão ou perturbação funcional, né? Então, esse é a característica do acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele pode ser acidente típico, acidente por doença profissional do trabalho ou acidente de trajeto. Então, ele pode ser acidente típico, acidente de doença profissional do trabalho e acidente de trajeto. Vou comentar aqui o acidente típico. O acidente típico é aquele que decorre da própria natureza do exercício. Vamos imaginar, por exemplo, um funcionário de uma padaria, tem a função lá de fazer pães, que no exercício do seu trabalho, ele tem um acidente na assadeira dos pães lá, devido a alguma situação, e tem uma queimadura de uma lesão grave. Isso é um acidente típico. Ou seja, um acidente típico é aquele que ocorre, que vem em decorrência da relação de trabalho-emprego, do exercício da prestação de serviço. Esse é o acidente típico. O acidente de trajeto é aquele que ocorre do trajeto do empregado casa-trabalho, trabalho-casa, né? Então, esse trajeto é um trajeto, né, chamado de in itinere. Então, o acidente de trabalho é no itinerário. Esse período é um período protegido pela Previdência. Então, se ocorrer um acidente com o empregado no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, ele terá direito aí também ao acidente de trabalho e, decorrente desse acidente, evidentemente, poderá dar entrada no auxílio acidente. Doença profissional. Trago aqui para vocês o conceito de doença profissional. A doença profissional, ela é produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e tem uma relação na Lei da Previdência, sobretudo no anexo 2 do decreto 3.048 de 99. Esse decreto, ele traz uma lista, depois eu vou deixar para vocês aqui, uma lista de atividades que tem um exercício diferenciado. E esse exercício diferenciado, ele pode vir a produzir uma doença. Então, se nessa lista de atividades o empregado, o trabalhador avulso ou o segurado especial vierem a ter algum tipo de lesão, ela também é considerada acidente de trabalho. Também a diferença entre doença profissional. Já a doença profissional é adquirida ou desencadeada em função de condições em que o trabalho é realizado e, evidentemente, tem que ter uma relação com essa atividade ou as atividades já pré-determinadas em decreto federal. E aí eu quero dar um exemplo para ficar claro. Então, nós temos doença profissional e doença do trabalho. Uma doença do trabalho pode ser, por exemplo, perda de audição. Se o trabalhador exerce um trabalho, por exemplo, onde ele é submetido a um exercício de trabalho onde há muitos decibéis, ele pode ter uma doença do trabalho. Evidentemente, tem que ser observado o que se chama nexo causal.
a atividade da empresa e a doença. Ele tem que comprovar que adquiriu essa doença no trabalho, no exercício do trabalho, em decorrência de inúmeras funções. Outra doença, aqui um exemplo de doença profissional por conta de um exercício peculiar de trabalho. Vamos dar exemplo a alguém que trabalhe na manipulação, olha só que situação, na manipulação de exames laboratoriais. Então, a pessoa ela exerce uma função peculiar. Ela lida com sangue, lida com agentes biológicos e químicos. E ela pode adquirir uma doença desta manipulação aí peculiar que ela faz. Ela faz um trabalho de manipulação. Se essa doença for uma doença produzida pelo exercício deste trabalho específico, é uma doença profissional. Se for desencadeada pelas condições do trabalho, e aí falei a condição de trabalho, ela é uma doença do trabalho. Evidentemente, precisará ser comprovado aí através do nexo de causa, ou nexo causal. Antes de falar das mudanças legislativas e da relação da Covid-19 e o auxílio acidente e acidente de trabalho, é importante dizer que todo acidente de trabalho, seja acidente típico, seja acidente de itinerário, acidente no caminho, acidente de trajeto, ou acidente de doença profissional ou doença de trabalho, precisa, para fins estatísticos e epidemiológicos, da comunicação à Previdência Social, feita através do CAT. Então, CAT é a comunicação, né, de acidente de trabalho. E essa comunicação deve ser feita nos termos da legislação previdenciária e deve ser feita no primeiro dia útil seguinte da ocorrência do acidente e, em caso de morte, imediatamente, né? Sob pena de multa. A legislação previdenciária prevê multa para quem descumpre aí o prazo para a comunicação do acidente. A comunicação do acidente deve ser preenchida lá pelo médico que fez o atendimento ou pelo profissional de saúde que fez o atendimento do trabalhador, ok? E é a comunicação do acidente de trabalho que vai produzir efeitos importantes para a assistência ao auxílio acidente. Então, ele é um dos documentos que habilitam o recebimento do auxílio acidente, bem como de proteção por meio de estabilidade provisória. Então, o acidentado de trabalho, o empregado, ou trabalhador avulso, ou segurado especial, ele tem direito à estabilidade provisória de 1 ano contados da data da comunicação do acidente de trabalho às autoridades competentes. Então, o empregado tem direito a esta relação de estabilidade provisória de 1 ano contados da data do acidente de trabalho, que pode ser um acidente típico, acidente de doença profissional, ou acidente de doença do trabalho, ou um acidente de trajeto. Esses são os 3 tipos de acidente de trabalho e a relação que ocorre entre eles. Aconteceu um acidente de trabalho, houve comunicação à Previdência, e foi um acidente típico, acidente de doença do trabalho, acidente profissional ou acidente de trajeto, houve a comunicação, este trabalhador, então, este empregado, esse segurado especial, terá direito ao auxílio acidente, no valor de 50% do salário de contribuição. E agora quero fazer aqui um recorte para pensar com você um pouquinho sobre a Covid-19. É considerado acidente de trabalho? O que vocês acham dentro dessa perspectiva, dentro da legislação? Quero trazer, então, alguns apontamentos agora sobre isso. A Covid-19 pode sim ser considerada doença do trabalho, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando afastou a validade do artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. Neste julgamento, o Supremo determinou não só que a Covid-19
pode ser considerada como acidente de trabalho, como também estabeleceu que se houver uma controvérsia a respeito disso, é do empregador o ônus de provar que tomou todas as medidas necessárias para que o empregado não adquirisse a doença no ambiente de trabalho. E doença do trabalho é exatamente isso, uma doença que o empregado adquire no ambiente de trabalho. Há uma relação entre a doença e o meio ambiente de trabalho, que é chamada de nexo causal. Uma vez caracterizada a doença do trabalho, o empregado tem direito ao afastamento do trabalho. Nos 15 primeiros dias, o empregador paga o salário. A partir do 16º, ele recebe auxílio-doença acidentário do INSS. Se o afastamento for superior a 15 dias, no seu retorno, o empregado tem direito à estabilidade no emprego por 1 ano, contado da alta, contado do retorno. Além disso, se o empregado ficar com sequelas materiais e ou morais, o empregador fica obrigado a indenizá-lo. O empregador também pode ter um apenamento de natureza tributária, aumentando a alíquota SAT e também o FAT, que são Fala, Léo. O que tu tá ensinando toda terça-noite pra galera? Cara, toda terça-feira, às 19 horas, eu dou uma aula ao vivo e gratuita sobre Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft, uma evolução do Excel. Muitas cidades aqui no Brasil estão se preparando para reabrir o comércio em meio à pandemia do coronavírus que a gente ainda está vivendo. Em volta aí ao trabalho, as pessoas têm dúvidas sobre a Covid-19, se ela é ou não considerada uma doença ocupacional. Para falar sobre isso e relatar tudo que pode ser feito nesse momento, eu vou conversar com o advogado Renato Melquiades. Ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho e também mestre em Relações Industriais e Empregatícias pela Organização Internacional do Trabalho e já está aqui na minha tela. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já encaminho a minha primeira pergunta, que é em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal em considerar a Covid-19 uma doença ocupacional. Como que a gente consegue entender isso, explicar para as pessoas o que significa de fato? Olá, Rafael. Satisfação enorme falar contigo, falar com sua audiência. Bom, primeiro cabe um esclarecimento, Rafael. O Supremo Tribunal Federal, ele realmente tomou uma decisão importante no que diz respeito a esse assunto, a caracterização da Covid-19 como uma doença do trabalho, mas o Supremo Tribunal Federal, ele não decidiu que a Covid é necessariamente uma doença do trabalho quando algum empregado, trabalhador que esteja, porventura, trabalhando nesse momento, apresentar um quadro de contágio. Não significa que o Supremo entendeu que nessas hipóteses, por exemplo, haverá uma caracterização da doença como uma doença do trabalho. Não é bem assim. Existe já uma série de normas na legislação trabalhista e previdenciária brasileira. Existe já também, inclusive, previsão para contágio de natureza viral em ambiente do trabalho. Então, isso não é novidade no país, infelizmente, né? Já vivenciamos aí situação de vírus como hepatite C, dengue, zika, chikungunya. Então, a legislação trabalhista ela já é preparada, digamos assim, para lidar com esse assunto, que é o contágio viral potencialmente em ambiente do trabalho. Então, sempre será necessário, e a decisão do Supremo Tribunal foi nesse sentido, certo? Porque, recentemente, foi editada uma medida provisória para tratar dessas questões trabalhistas durante a pandemia, e na medida provisória, que foi a 927, foi dito que caberia ao trabalhador comprovar que ele adquiriu a Covid-19 no seu ambiente de trabalho. Isso era um dispositivo que constava na medida provisória e a decisão do Supremo Tribunal foi em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu, na prática, que não cabe ao trabalhador comprovar que adquiriu a doença no ambiente de trabalho. Mas também não significa dizer que há uma presunção de que o Covid é uma doença do trabalho. Será necessária a realização de perícia, por exemplo, no próprio INSS, caso esse trabalhador permaneça mais do que 15 dias afastado do trabalho por motivo de doença. Então, será necessária uma perícia no INSS para se investigar com que esse trabalhador realiza suas atividades, em qual local, se há
outros indícios de contágio, se há mais contágio ou mais trabalhadores apresentando a mesma doença no mesmo ambiente de trabalho, qual o tipo de exposição a risco que ele se encontra, se ele é um profissional de saúde, aí sim haverá uma exposição muito maior que o normal, então já há uma presunção de que o contágio aconteceu no ambiente de trabalho, mas digamos que esse trabalhador não, seja um trabalhador normal de uma indústria. Então é preciso verificar caso a caso, a legislação exige que seja verificado caso a caso, que seja feita uma perícia, e é importante esse esclarecimento. O Supremo Tribunal Federal ele não declarou a Covid como uma doença profissional, ele apenas disse que deve ser seguido o procedimento padrão no sentido de se investigar, ser realizada uma perícia pelo INSS para se identificar se há elementos ou não que caracterizam essa contaminação como uma contaminação do trabalho. Rafael. Doutor, vamos tentar. Muito bem, então até aqui, gente querida. Então, a respeito, né, da Covid-19, o que ocorre é que nós temos já a legislação previdenciária, a legislação trabalhista, que prevê situações de contaminação em ambiente de trabalho como doença. Então, caso a caso é investigado. Na prática, o auxílio acidente ele se aproxima muito dos profissionais que lidam direto ou diretamente com a Covid-19, né? Daí a se falar, por exemplo, que um balconista de uma loja de atendimento tem direito ao auxílio acidente ou auxílio doença decorrente da Covid-19, já é um equívoco, porque a nossa legislação é preparada para atender aí os preceitos daquilo que se caracteriza como doença do trabalho ou doença decorrente de atividade profissional, quando se trata de pandemias, quando se trata de contaminação por vírus. A gente já tem disposições nesse sentido. Haverá investigação local, perícia técnica, investigação das atividades de combate à Covid e, evidentemente, comprovado, feita toda essa análise, feita toda essa investigação, comprovado o nexo causal, aí sim, este empregado exposto e, evidentemente, tendo sofrido essa doença decorrente dessa atividade, aí sim ele terá direito aos benefícios previstos em lei. Terminamos, então, aqui falando das mudanças que ocorreram em decorrência da nossa gloriosa reforma trabalhista e de algumas medidas provisórias que trouxeram novidades o auxílio acidente. A primeira, a medida provisória 905, que reduziu o valor do auxílio acidente, passando para 50% do valor de benefício de aposentadoria por invalidez também, e também 50% do valor de benefício para as indenizações por auxílio acidente, né? Nos termos da Lei 8.203 de 91. Também referente a alterações legislativas, né? O valor da aposentadoria por incapacidade permanente parte de 60% da média de todas as contribuições, acrescidos de 2% por cada ano que ultrapassar o mínimo de 15 anos para mulheres e 20 anos para homem. Então, diminuiu também o valor do benefício da aposentadoria por incapacidade. Lembrando, queridos alunos, que geralmente decorrentes que geram sequelas permanentes, decorrentes de acidente de trabalho, levam, então, a esse segurado a ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, né? E aí o valor agora começa com 60% da média das contribuições. Então, teve também uma redução no valor. A edição do artigo da medida provisória 955, né, trouxe, então, a pacificação do artigo 86 da Lei 8.203 de 91, que é a Lei da Previdência, no sentido de que o auxílio acidente será de 50% do salário de benefício do segurado. Desse modo, o benefício tornou a ser mais vantajoso para o segurado, já que a alteração da medida provisória 955 de 2019
ele reduziu para 50% do valor do benefício de aposentadoria por validez. Então, calculava-se o valor da aposentadoria por validez e aí pegava-se 50% desse valor. E aí dava menos ainda, né? Isso em 2019. Em 2020, teve uma alteração que beneficiou o auxílio acidente, passando então a ser 50% do salário de benefício do segurado. Claro, evidente, ainda menor do que era anteriormente. Anteriormente era maior o valor do auxílio acidente. Mas a gente então tem pacífico hoje, que o auxílio acidente é de 50% do valor do benefício do segurado e que a aposentadoria por capacidade, ela parte então de 60% da média de todas as contribuições mensais do empregado, do segurado empregado, evidentemente.